Se você não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, eu sou enfermeira dermatológica. Eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses, se tornando referência na sua região, mesmo que você esteja começando do zero. E hoje a gente vai falar sobre exames laboratoriais, interpretação de exames laboratoriais maravilhosos, tema top aqui para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão da gente estar interpretando os exames e colocando o paciente como centro do cuidado. E por que eu trouxe esse tema hoje aqui? Gente, quem aqui aprendeu na faculdade a interpretar exame? Me diz aqui nos comentários. Vocês aprenderam na faculdade a interpretar exames? Quem fez pós-graduação em enfermagem dermatológica ou estomaterapia? Vocês aprenderam na pós-graduação a interpretar exames? Aqui, me coloca aqui para poder a gente saber. E vocês sabiam que precisa, né, da interpretação de exames para vocês conseguirem tratar qualquer tipo de ferida? Do jeito que eu falo aqui para vocês? Vocês sabiam disso? Né? Não aprendeu. Já a estomaterapeuta, né, e não aprendeu. E aí, minha gente, prestem atenção. Olha só. O que o exame Lavínia vai nos trazer? Eu falo muito para vocês aqui que o tratamento de feridas, ele não é... A gente fala muito em tratamento de feridas, que fica mais fácil, mas a gente precisa tratar o paciente portador de ferida, certo? E isso vocês entendem perfeitamente, né? Quando eu falo sempre por aqui para vocês. Mas como é, Lavínia, que a gente vai fazer isso? Só olhando os exames laboratoriais, então quer dizer que eu preciso fazer um curso de interpretação de exames laboratoriais para poder fazer isso? Claro que não. Isso, a ferramenta, né? Exames laboratoriais ou outro tipo de exame vai ser uma ferramenta que vocês vão agregar no conhecimento de vocês para que vocês consigam olhar o paciente de forma integral. Mas não é só isso. A gente tem aspectos sociais, a gente tem nutrição do paciente, a gente tem toda a rotina do paciente que a gente precisa enxergar, a gente tem uma metodologia, né? Um passo a passo. Além da higienização também que a gente precisa fazer com o paciente, e a gente entender onde está esse processo de cicatrização, o que é que está acontecendo ali com o organismo do paciente. O exame laboratorial é né? É uma das ferramentas de que a gente faz. A gente consegue olhar o paciente por dentro. A cicatrização acontece de dentro para fora, né? E aí a gente consegue fazer isso. Por que a gente, dentro da enfermagem, a gente não consegue agregar isso na nossa formação? Por que o médico lá na formação dele tem tudo isso e a gente na enfermagem não tem? Eu sei que antes da gente ter resoluções, né, que nos respalda, que a gente pode solicitar os exames, que a gente pode interpretar os exames, antes disso não existia motivo, digamos assim, para isso ser agregado à grade curricular, porque não podia, né? A gente não tinha respaldo da legislação que a gente poderia fazer a solicitação de exames também. Mas hoje a gente tem respaldo, a gente pode fazer solicitação de exame. E na própria resolução 567 de 2018, que rege todo o tratamento de feridas, né, dos enfermeiros que trabalham com isso, com o tratamento de feridas, prevenção, né, de feridas também, ela abrange tudo relacionado a feridas, a 567 de 2018. Lá tem também a questão dos exames laboratoriais. E aí, quando a gente vê por esse lado, por que ainda, até hoje, né, não existe, essa resolução é de 2018, a gente tem o quê? 6 anos, né? 6 anos de resolução. Por que até hoje a gente não tem agregado isso na graduação de enfermagem, nas pós-graduações de enfermagem, né, para poder a gente entender o que está acontecendo com o paciente? E, gente, é fundamental, é muito importante a gente entender o que está acontecendo com o paciente. A capacitação, a gente precisa buscar sempre. A gente não vai parar nunca de estudar, minha gente. Capacitação é extremamente essencial para que vocês consigam ter resultados, tratar qualquer tipo de ferida, enxergar o paciente como centro do cuidado e como um ser integral, né? E holístico, que desse jeito é que a gente vai conseguir ter mais resultados. Aí vocês me perguntam, tá, e como é que eu vou conseguir tratar qualquer tipo de ferida? Não existe isso, Lavínia.
Cada ferida é diferente. E aí, gente, quando a gente fala assim, como é que eu vou tratar qualquer tipo de ferida? Gente, quando vocês vão nesse ponto de tratar qualquer tipo de ferida, vocês dizem assim, mas cada paciente é único, cada ferida é única, como é que eu vou conseguir tratar qualquer tipo de ferida, todos os tipos de ferida? Gente, quando a gente olha o paciente, a gente consegue, quando a gente consegue entender o olhar clínico, a gente consegue enxergar o paciente, é muito diferente. Quando a gente enxerga o paciente, a gente consegue tratar qualquer tipo de ferida, independente de qual tipo de ferida seja, porque a gente está olhando o paciente e não a ferida. Vocês conseguem perceber isso? Então, quando a gente está nos exames laboratoriais aqui, como é, Lavínia, então que eu vou conseguir, né, atender o paciente, se eu não sei interpretar o exame laboratorial, eu vou conseguir tratar qualquer tipo de ferida? Você pode conseguir tratar a maioria das feridas. Eu vou lhe dizer, e eu vou ser sincero com vocês, vocês vão conseguir tratar 90% das feridas, ou menos um pouco, 80%, 70%, tá? Das feridas que vocês se submetem, né, para poder vocês fazerem esse tratamento. Vocês vão conseguir, porque a maioria das feridas, minha gente, a maioria das feridas, elas só precisam que a gente não atrapalhe o processo de cicatrização. Eu estou mantendo meio úmido, eu sei sobre coberturas, eu sei, né, ali a questão de troca de curativo, eu entendo sobre o exudato da ferida, eu entendo sobre o tipo de tecido da ferida, então eu vou saber ali manejar, eu vou saber colocar uma cobertura, que eu vou manejar ali o meio úmido, que ele é favorável ali para cicatrização, e eu vou cobrir a ferida e ele vai ficar mantendo ali a umidade ideal, adequada, tá? O paciente não tem comorbidades, o paciente não tem biofilme, o paciente está tudo certo e eu vou conseguir ali uma cicatrização adequada se eu entender sobre coberturas e se eu entender como é que eu vou gerenciar esse exudato, tá? Digamos assim. E aí eu vou conseguir tratar. Agora, pega um paciente que a gente olha assim para esse paciente e diz, meu Deus, o que é que eu faço? E é assim, de paciente. O paciente chega na nossa frente com lesão que tem 20 anos de lesão aberta, 30 anos de lesão aberta, 40 anos de lesão aberta, que eu tenho trilheira minha, que tem uma paciente que tem 45 anos que está com a ferida aberta. Minha gente, quando vocês pegam um paciente desse, como é que vai fazer só trocar curativo, trocar cobertura? 45 anos a paciente estava só trocando curativos? 45 anos. Como é que vocês vão agregar no tratamento? O que é que vocês vão fazer de diferente se vocês não estão entendendo o que é está acontecendo com o organismo do paciente? Então, vai ter muita ferida que vai chegar para vocês, principalmente vocês sendo referência no tratamento de feridas. Vai chegar para vocês assim, ó, de paciente que vocês olham assim e diz, meu Deus, misericórdia, o que é que eu vou fazer aqui? Tá? E aí a gente começa a acontecer o quê? A gente começa a se sentir insegura, né? Porque olha assim, e agora? Vou começar aqui a colocar as coberturas. Se der certo, bem, né? Se não, aí até no começo começa a dar certo. Começa a dar certo. Mas vai chegar no ponto que vai estagnar. Vai chegar no ponto que você não vai conseguir avançar no tratamento de feridas. Sabe por quê? Porque você não olhou para o paciente. Desde o começo. Não olha para o paciente. Um exemplo, tá? Eu tô com um paciente, eu sempre falo desse paciente aqui para vocês. Eu tô com um paciente que ele tem 19 anos de lesão aberta. Tá lá, 19 anos de lesão aberta. Eu passei 3 meses com ele, fechei 2, tinha 4 lesões. Fechei 2 lesões e ficaram 2 lesões. Ainda fechando, tava lá cicatrizando, tá? Aí chegou num ponto que começou a estagnar. Aí eu disse, vamos lá. É um paciente que a gente não tinha pedido exames laboratoriais de jeito nenhum, porque é um paciente que ele é SUS, que a gente está fazendo atendimento voluntário, a gente não tinha como solicitar, a gente não tinha, a logística não tinha como fazer. E, na verdade, verdadeira, eu já tinha solicitado um mês antes, e aí ele não tinha conseguido fazer, né? E aí, como ele não tinha conseguido fazer, a gente estava nessa peleja, né, para poder conseguir fazer esses exames.
E aí ele foi e conseguiu fazer os exames. Depois que ele conseguiu fazer os exames, ele demorou um mês para poder receber o resultado dos exames. Então, tipo, foi 2 meses do dia que eu solicitei para o dia que ele conseguiu, que eu consegui pegar o resultado dos exames. Vocês imaginam um atraso, né, na cicatrização também em relação a isso. Porque eu solicitei, na verdade, antes de estagnar, mas ela ficou estagnada durante muito tempo, eu esperando o resultado do exame para poder entender o que estava acontecendo ali com o paciente. E aí, quando veio o resultado do exame, o que é que tinha no resultado do exame do paciente? Além de anemia, que eu já sabia que ele estava, mesmo sem ter, né, ali o resultado do exame, além da anemia, estava lá uma insuficiência renal. A função renal dele estava comprometida. E aí a gente respira fundo e a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. E aí eu comecei a entender o porquê que não estava mais cicatrizando, que chegou num ponto que não cicatrizava mais, mesmo eu colocando as melhores coberturas que tem no mercado. Não adianta, minha gente, não adianta você colocar as melhores coberturas se você não olhar o paciente. E aí depois o que eu fiz? Aí eu tive que encaminhar ele para o nefrologista para poder ele ser avaliado e a gente entender o que estava acontecendo ali e o nefrologista fazer o tratamento. Até agora, vocês acham que eu consegui avançar com o tratamento de feridas dele? Ele no SUS? É difícil, infelizmente é difícil. Ele conseguiu a consulta, que eu consegui para ele assim, que ele não ia conseguir nem a consulta, aí ele conseguiu a consulta. E aí, quando foi para a médica, para a consulta, a médica olhou o exame dele, que já era de 2 meses, e disse assim: ah, não vou passar nenhum remédio, não. Faça outro exame, porque esse exame já está antigo, né? E aí, faça outro exame para poder a gente ver. Só que ele já está, é demasiado. Não só os membros, mas o rosto, o abdômen dele já está demasiado. Ele sente endurecido, tá? O abdômen já. Porque já está no nível que ele já está retendo muito líquido. E desse jeito, minha gente, ó, como é que a gente vai... Ah, Lavínia, o que é que tem a ver o paciente com insuficiência renal no tratamento de feridas? E hoje que você fala aí da insuficiência renal do paciente, o que é que tem a ver? Minha gente, a gente precisa entender como é que funciona o processo de cicatrização. A gente precisa entender que isso tudo vai influenciar. E como é que vai influenciar? Gente, o paciente que ele tem... Onde é que a gente tem hemácias, que produzem hemácias no nosso organismo? Medula, através da eritropoetina, que é excretada pelos rins. O paciente, ele tem uma função renal comprometida, ele está com insuficiência renal, ele não produz eritropoetina o suficiente para auxiliar nessa produção das hemácias. Então, lá na fonte de produção das hemácias, já está comprometido. E a hemácia, o que tem a ver a hemácia para o tratamento de feridas? Gente, o oxigênio que vai chegar lá na ferida para poder favorecer o processo de cicatrização, não só para a ferida, mas para todos os órgãos do corpo, ele é ligado ele é transportado pela hemoglobina. E a hemoglobina, ela está dentro das hemácias. Então, como é que eu vou ter? Eu vou ter uma redução de hemácias, consequentemente, eu vou ter uma redução de hemoglobina, consequentemente, eu vou ter uma redução de oxigênio e nutrientes para todo o corpo, inclusive para a ferida. Então, por que é que eu estou tratando o paciente que não sai do lugar? Ele não tem oxigenação adequada para aquela ferida. E quando não tem oxigenação adequada para a ferida fica num ambiente totalmente favorável para as bactérias anaeróbias, que se reproduzem ali no ambiente sem oxigênio. Fica ali. Então, e as bactérias anaeróbias são as que mais prejudicam o processo de cicatrização. E aí eu tenho um ambiente, maravilhoso, muito favorável para um processo de infecção. Aí o paciente, aconteceu o que com o paciente? Depois que estagnou, aconteceu o que com ele? Voltou a infecção que a gente já tinha conseguido controlar. A infecção voltou. E a gente agora está no manejo sem conseguir controlar essa infecção.
porque a gente já colocou prata de muita, né, muita prata, a gente já colocou PHMB, a gente já colocou vários antimicrobianos ali, até clorexidina, tudo na ferida dele. A gente usa PHMB sempre que vai fazer o curativo, na hora da limpeza também. E agora a gente não tem mais muito o que fazer. A gente precisaria de uma antibiótico-terapia sistêmica, sim, para esse paciente. Mas como é que o médico, inclusive a própria nefrologista que atendeu ele, disse que ele não tomasse medicação nenhuma até vir o resultado dos outros exames, nos exames mais novos. Porque nenhuma medicação ele pode fazer uso se ele tem uma função renal comprometida. Principalmente um antibiótico, um anti-inflamatório, não dá. Então, olhe como é o processo de cicatrização. Aí vocês olham para a ferida do paciente e tá lá, eita, voltou a infeccionar. Chega, corre, vamos colocar outra prata. Eita, vamos colocar outra cobertura com PHMB. Eita, vamos colocar uma terapia DAC, que a gente já botou até a DAC nele. Aí, vamos colocar a DAC aqui agora, para poder controlar. E fica, ó, trocando curativo, trocando curativo, trocando curativo, né? Sem fazer tratamento de feridas. Vocês conseguem perceber?